Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior aqui mais uma vez e hoje com uma aula muito interessante, muito importante para esse nosso aprendizado, né? Nós vimos nas aulas anteriores o conceito de lógica, toda essa questão envolvendo o uso da lógica na programação, vimos também esse conceito mais básico de variáveis, de operadores, a gente pode ver os tipos de dados principais das principais linguagens de programação, só que hoje nós precisamos falar sobre a linguagem Python e sobre a IDE. Então, já na nossa tela, o tema do nosso bate-papo de hoje é a respeito da IDE, o que é uma IDE, né? E esse ambiente de desenvolvimento e a própria linguagem Python em si. Eu deixei já um material para vocês, um material complementar falando da história do Python, acho que é bem legal vocês assistirem também, inclusive antes desse vídeo. Mas a gente vai avançar então trazendo esses conteúdos que são introdutórios, mas fundamentais para que a gente possa desenvolver os nossos sistemas com tranquilidade, sabendo de fato onde nós estamos pisando, tá? Então vamos lá. Galera, antes da gente falar sobre a IDE, sobre a linguagem, enfim, eu queria discutir um pouquinho com vocês o conceito de linguagem de programação, né? Porque nós estamos falando aqui de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de aplicações, e para isso nós usamos uma ferramenta fundamental que é de fato uma linguagem de programação. E o que é uma linguagem de programação, né? Uma linguagem de programação é um sistema formal de símbolos e regras usado para escrever instruções que podem ser executadas por um computador. Nós sabemos que um computador ele tem características muito particulares, ele obedece a códigos e regras muito particulares. Ele tem o nosso processador lá, que é esse cérebro do computador, ele tem instruções, ele tem comandos que só ele entende. Então uma linguagem de programação é um sistema formal, isso é um conjunto de símbolos, um conjunto de regras, um conjunto de comandos escritos em linguagem natural, que é a linguagem falada por nós, e que ao fazer isso, ele faz a conversão, então, né, ela faz esse conjunto de instruções, ele faz a conversão então para essa linguagem que é falada, vamos dizer assim, falada pelo nosso processador, falada e entendida pelo nosso computador, claro, se utilizando de alguns auxiliares nesse processo, como compiladores, interpretadores e tudo por aí. Mas enfim, então uma linguagem de programação é esse conjunto de regras que nós utilizamos para nos comunicarmos com o computador, pedindo que ele execute coisas para a gente. Basicamente é isso, de maneira geral, é isso. Esse gráfico eu gosto bastante, porque ele bota cada coisa no seu devido lugar. Então vamos lá, deixa eu pegar o meu laser aqui, apontador a laser. Olha lá. Então nós, seres humanos, temos uma ideia. Nós temos uma ideia e essa ideia vai ser a ideia de desenvolver um sistema para, enfim, fazer o acompanhamento da saúde do meu pet, por exemplo. Eu tenho uma ideia e usando de raciocínio lógico, eu utilizo da linguagem de programação para criar um algoritmo, que é esse conjunto de passos que nós vimos aqui. Né? Então eu uso meu raciocínio lógico, utilizo da lógica de programação e crio um algoritmo que é esse conjunto de passos. Esse algoritmo, através de uma linguagem de programação, ele vai definir um programa de computador. Então aquele algoritmo, através de uma linguagem de programação, ele se transforma em um programa de computador, que vai ser escrito em um código-fonte. O que é o código-fonte? Aquele texto que eu escrevo lá com os comandos da minha linguagem. E esse código-fonte será traduzido para a linguagem de máquina, que por sua vez é executada pelo computador. Então aqui a gente consegue entender todo esse ciclo, né? Então o ser humano tem uma ideia e com raciocínio lógico ele utiliza da lógica de programação para criar um algoritmo que através de uma linguagem de programação define um programa de computador, que vai ser escrito em um código-fonte que é traduzido para a linguagem de máquina que por sua vez é executada pelo computador. Então aqui eu consigo ver todo esse ciclo, entendendo quem é quem nesse nosso processo bem complexo. E aí agora a gente chega na nossa IDE. O que é a IDE? A IDE vem lá do inglês, né? Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Basicamente é um programa de computador que vai reunir ali todas as características necessárias para que eu possa desenvolver o meu código, desenvolver o meu software com tranquilidade. Imaginemos o seguinte, nós temos lá a tarefa de escrever textos. Eu posso escrever texto num papel, eu posso escrever texto na máquina de escrever, olha, coisa antiga. Eu posso escrever textos também utilizando um arquivo TXT ali no computador, né, o bloco de notas, posso escrever. Todos eles eu escrevo textos, né, com todas essas ferramentas, sejam elas digitais ou não, eu escrevo textos. Mas aí os caras pegam e lançam os nossos processadores de textos. Pensa lá no Microsoft Word, no LibreOffice e tantos outros que nós temos disponíveis aí. Lá no Word eu também escrevo textos, concordam?
Só que lá eu tenho uma série de ferramentas que me auxiliam a escrever esse texto. Eu tenho as ferramentas de formatação do texto, eu posso colocar negrito, eu posso mudar a cor do texto, eu tenho os recuos de texto. Eu tenho as ferramentas automáticas de revisão ortográfica desse texto, em que ele marca para mim as palavras erradas. Então percebam, eu posso escrever texto lá no bloco de notas, secão, do meu jeito, na mão, na raça. Eu posso usar o Microsoft Word, por exemplo, para escrever um texto com uma série de ferramentas que me ajudam a ser mais preciso nesse texto. Uma IDE é exatamente isso. Eu posso escrever um código, galera, no bloco de notas, mas eu também posso escolher um programa que vai me ajudar a escrever esse texto. Uma IDE é justamente esse programa, esse ambiente de desenvolvimento integrado, que reúne uma série de ferramentas para me ajudar a desenvolver o meu programa. E a gente tem esse cara também, que é o nosso compilador, ou interpretadores, em alguns casos, a gente tem a função dos dois. O que é um compilador? Um compilador, galera, é um programa que, pela definição, ele traduz o código-fonte, aquele texto que nós escrevemos em uma linguagem de alto nível, enfim, para aquele código da máquina, para aquela linguagem intermediária, aquela linguagem que o computador vai entender e vai poder executar. Então o compilador é esse cara. Olha a imagenzinha aqui, ó. Eu tenho o meu código-fonte, que vai passar pelo compilador, pelo compiler, e vai se transformar no código que vai ser interpretado, que vai ser executado pelo computador. Então é esse cara que fica no meio do caminho, ele é esse tradutor, ele pega lá o comando que eu escrevi na linguagem de programação que eu escolhi e traduz para o comando que o computador vai entender e que ele vai, enfim, vai poder processar. Porque vocês sabem, o computador não fala português, ele não fala inglês, a linguagem dele é outra, a linguagem binária, de instruções binárias. Então o compilador converte esses comandos que eu deixo lá em inglês ou em português, de acordo com a minha linguagem, converte em comandos que são processados pelo nosso processador, pelo nosso computador. A linguagem que nós vamos trabalhar aqui nesse curso é a linguagem Python, né? Como vocês já sabem, já tiveram acesso ao material. Mas para instalar uma IDE Python, eu preciso primeiro instalar o próprio interpretador e os programas que me ajudam a desenvolver a linguagem Python. Então aqui na tela, eu estou usando, no momento que eu gravei esse vídeo, a gente estava usando a versão 3.14.3 do Python, tá? Mas não tem nenhum problema, se vocês estiverem baixando aí uma versão mais recente, melhor, tá? Então eu vou acessar lá python.org, que é o endereço do projeto Python, vou no Downloads, e aqui no Downloads eu vou fazer a instalação, né? Então eu posso fazer a instalação aqui. Clicando aqui então, enfim, no botãozinho de Download, a gente vai fazer todo o download desse código, desse programa, que vai me ajudar então a desenvolver sistemas, tá? Ele vai fazer download, depois eu vou fazer a instalação, do jeito convencional, do jeito clássico, como a gente já está acostumado. Só que depois que eu faço a instalação, tem uma coisa importante aqui, ele vai abrir essa telinha do Python, que ele fala, olha, instalando o Python 3.13.0, enfim, selecione Now, para instalar o Python com as configurações padrão, default settings, né? Or choose customize to enable or disable features. Ou clica lá no customizar para habilitar ou desabilitar algumas funções do Python. Só que tem uma coisa importante, aqui embaixo a gente vai marcar essas duas opções. Ó. Use admin privileges when installing pi.exe. Então use os privilégios de administrador para fazer a instalação e adicione o Python ao path. O path é aquela, enfim, o terminal de comandos que a gente vai utilizar lá, tá? Então deixa essas duas funções marcadas para que a gente possa utilizar o Python em qualquer momento no nosso sistema. E faz a instalação, vai dando avançar ali, tudo certo, que ele vai garantir essa instalação sem nenhum problema. Feita a instalação do Python, a gente pode agora começar a falar sobre a IDE. E a IDE que nós vamos utilizar é a Visual Studio Code, ou simplesmente VS Code, como é muito conhecida entre os desenvolvedores, né? Mas é importante que a gente diga que existem diversas IDEs com as quais eu posso programar em Python, né? E, inclusive uma IDE, normalmente ela aceita trabalhar com mais de uma linguagem, né? Ela é feita usando a mesma analogia do Microsoft Word que eu falei para vocês, né? Eu consigo no Word escrever um texto em português, um texto em inglês, ele está preparado para as diversas linguagens. Aqui é a mesma coisa. O Visual Studio Code, por exemplo, ou qualquer outra, eles estão preparados para diversas linguagens. Com configurações mínimas eu consigo desenvolver em diversas outras linguagens. Não é diferente aqui do VS Code, né? Mas nós vamos utilizar ele para o Python, né? Então, o VS Code é uma IDE de código aberto também, multiplataforma, isto é, vai suportar múltiplos compiladores ou interpretadores de diversas linguagens, e a gente vai baixar ele lá no code.visualstudio.com, tá? Tá ali o enderecinho aqui, ó, code.visualstudio.com.
www.visualstudio.com. Bem intuitivo, baixa, instala, avançar, concluir, não tem nenhum problema. Qualquer dificuldade, galera, tem muito vídeo de suporte no YouTube, muito vídeo de tutorial no YouTube, para que vocês possam resolver qualquer tipo de problema na instalação, tanto do Python quanto da própria plataforma aqui, tá? Eu não vou ficar repetindo esses vídeos para não tomar o tempo de vocês, mas tendo dificuldade, bota lá no YouTube, como instalar VS Code, que vai ter um monte de gente lá ensinando, tirando dúvida, resolvendo o BO que pode ter aparecido, é bem tranquilo. Vamos lá, instalei, essa é a cara do meu Visual Studio Code. Tá? Essa é a nossa ferramenta, a ferramenta que a gente vai utilizar. Então aqui em cima eu tenho os menus, à esquerda eu tenho os botões de acesso rápido, essa é a tela inicial em que ele me pergunta o que você quer fazer, né? Enfim, e ele vai me trazendo algumas instruções, algumas orientações para que eu possa começar a usar a plataforma. Galera, eu queria falar com vocês agora sobre a lógica de pastas. O VS Code, ele trabalha sempre com a lógica de pastas. Isso significa que cada programinha que a gente for fazer, cada algoritmo que a gente for desenvolver aqui no VS Code, eu preciso antes criar uma pasta para ele. E é bem interessante porque nesta pasta ele vai salvar o arquivo, né, o nosso arquivo de código, só que tem que ser uma pasta confiável. Então depois ele vai pedir que a gente confirme se a gente confia naquela pasta. Mas a lógica do VS Code é o trabalho com pastas, ele organiza os projetos em pastas. Então todos os algoritmos que nós fizermos têm que ser salvos em pastas separadas, em pastas organizadas separadamente, para que a gente possa ter mais tranquilidade em relação a isso. Beleza? Olha só. Então ele trabalha com a lógica de pastas, nós já entendemos que nós vamos criar uma pasta para armazenar. E aí o que acontece? Por onde que eu começo? Aqui eu printei 3 telas, tá? Do VS Code. A primeira delas é o início. Então eu vou lá no File, vou clicar aqui no Open Folder, porque eu já criei essa pasta antes, lembra? Já criei ela lá, criei a pasta bonitinha, Projeto 1, veja aqui a minha, ó, Projeto 1. Então já criei ela, vou na opção Open Folder. Aqui depois que cliquei no Open Folder, eu vou escolher onde é que está a minha pasta. A minha está lá no desktop, então cliquei no desktop, vou clicar no projeto 1 e vou dar um abrir ali atrás. Quando eu dou abrir, ele abre esta tela aqui, ó. Do you trust the authors of the files in this folder? Você confia nos autores dos arquivos nesta pasta? Né? Então o que acontece? Ele diz o seguinte, olha, pode ser que eu execute automaticamente os arquivos nessa pasta, então eu preciso que você me confirme que confia de fato, enfim, né? E a gente vai clicar, yes, I trust the authors, e sim, eu confio nos autores. Clicou, ele vai liberar todas as funções que a gente precisa para aquelas pastas. Então, eu tenho que criar pastas para cada projeto meu. Em alguns casos eu posso inclusive usar a mesma pasta para os diversos projetos, mas eu recomendo que não façam isso, né? Enfim, a gente pode depois ir ajustando isso aos poucos, mas abriu a pasta para começar a programar, a gente vai no File, Open Folder, escolhe a pasta que foi criada com esse objetivo e na primeira vez ele vai perguntar, beleza, tu confia? Eu posso confiar também? Responde que sim, eu confio nesses autores e ele vai então liberar todas as funções para que a gente possa trabalhar com os nossos programas sem maiores dificuldades. Galera, depois que eu fiz isso, nós vamos iniciar então a programação. E para iniciar a programação, o que a gente faz? Ó? Como eu escolhi a pasta Projeto 1, eu abri a pasta Projeto 1, ele já deixa ela aqui para mim. Ó. Então, Projeto 1. E agora eu vou criar o arquivo para colocar o meu código. Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui, que é o botão de criar arquivo dentro dessa pasta. Né? Aí ele me pede o nome. E ao digitar o nome, eu vou dar o nome do meu programa, do meu sistema, eu chamei de teste, tá? Teste, e dei um ponto .py. Quando eu boto ponto .py e dou um Enter, a própria IDE, né, o VS Code, ele já entende que é um programa em Python e ele vai verificar. Deixa eu ver aqui se eu tenho tudo que eu preciso, todas as ferramentas que eu preciso para gravar, né, para executar um sistema em Python. Na primeira execução ele percebe que ele não tem tudo e ele precisa de uma extensão do Python. Aí ele vai perguntar: do you want to install the recommended Python extension for Microsoft for Python language? Então, você gostaria de instalar a extensão recomendada do Python? A gente responde sim, claro, install. Ele vai fazer a instalação normal e dali para frente a gente pode usar sem nenhuma dificuldade, porque ele não vai mais perguntar isso. Beleza? Recapitulando.
Depois que eu abrir a pasta do meu projeto, eu clico nesse botãozinho, que é o botãozinho de criar um arquivo, dou o nome para o arquivo colocando a extensão .py, ele vai entender que é um arquivo em Python, que é um programa em Python. Se for a primeira vez, ele vai perguntar, vem cá, tu quer que eu instale então a parafernália toda do Python aqui? Responde que sim, ele instala e depois ele não me pede mais, né? Ele vai seguir a vida sem perguntar mais. E depois de tudo isso feito, ele vai abrir esta tela que nós estamos vendo aqui. Certo? Então eu tenho lá a minha pasta projeto 1, o arquivo que eu estou trabalhando e o meu primeiro programa em Python, que eu botei aqui simplesmente um print hello world, que é o clássico, que é o básico da programação. E a gente finalmente tem então a nossa plataforma configurada, pronta para execução do nosso sistema. E como é que eu executo esse código? Quero rodar esse código, quero testar, quero ver se funcionou. Vejam vocês aqui, ó, que aqui no cantinho superior direito eu tenho esse símbolozinho de play, essa setinha para a direita, tá vendo ali em cima? Então, quando eu clico nessa setinha, ele vai executar. E aqui embaixo, ó, vai abrir então o nosso terminal onde eu posso interagir com o sistema que eu criei. E esse terminal é mais ou menos isso aqui, ó, né? Então ele vai abrir o terminal e ele vai executar o código. Ó. Que código que ele vai executar? É Python e o arquivo teste.py. Ele vai fazer a interpretação desse arquivo, verificando se tem erro, se tem algum tipo de coisa a corrigir. Se ele encontrar qualquer coisa para corrigir, ele vai avisar aqui. Se não, ele simplesmente vai me dar a saída, ó, Hello World, que é o que eu coloquei lá no meu código. E é basicamente isso, galera, sem maiores dificuldades. Ele simplesmente, o Python vai interpretar aquilo que eu escrevi, vai fazer com que a gente tenha acesso a todas as funções e ao teste desse código dessas funções, e vai permitir que a gente consiga desenvolver então. O que é fundamental dessa aula? Né? Fundamental, claro, a instalação, que se tiver dificuldade tem muito material disponível por aí, como a gente já viu. A lógica de pastas, o Python trabalha com essa lógica de pastas, os projetos são armazenados em pastas e elas precisam ser confiáveis. E depois, lógico, a instalação dos plugins que são necessários e a criação do nosso código. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa plataforma. Ela é de fato uma plataforma bastante robusta, né? Bastante profissional, né? Uma ideia bastante profissional para que a gente possa desenvolver os nossos códigos sem maiores dificuldades. É isso, galera. Um grande abraço e fiquem com a gente aí que a gente vai avançando agora passo a passo nesse conteúdo de Python. Na próxima aula vamos entrar um pouquinho mais na linguagem para que vocês possam já conhecer os primeiros comandos que a gente pode trabalhar com Python. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.